Ei, estamos aqui para a continuação do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo a leitura comentada e praticada desse livro. Já estamos no capítulo 2 e vamos dar continuidade. Como sempre, nós iniciamos com uma prática, porque essa leitura é comentada e praticada. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa prática inicial. Eu vou pedir para que você fique o mais confortável possível. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço, eu costumo alongar um pouquinho para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Alonga o pescoço, gira um pouquinho os ombros, são movimentos, gestos simples, micromovimentos, mas que faz diferença na hora do nosso relaxamento, na hora que a gente está buscando essa sintonia com a nossa paz interior. Eu te convido agora, deitada ou sentada, no chão, na cadeira, na cama, do jeito que ficar melhor para você, que você repouse o corpo. Repouse relaxando todo o corpo. Nós vamos iniciar a prática. Eu vou finalizar aqui os nossos comentários, desativar os comentários, para a gente ficar mais à vontade. Agora, com um gesto suave, eu te convido a fechar os olhos. Se entrega mesmo. Fechando os olhos, relaxando o rosto. Quando a gente suaviza a testa, deixa os olhos levemente fechados. Relaxa também os lábios, o queixo. A gente percebe que o corpo vai buscando a harmonia, o equilíbrio, a serenidade. Procure relaxar também os ombros, o quadril, as mãos e os pés. Agora, soltando o abdômen, solta a barriga, sem tensionar. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Deixando agora a respiração fluir. Deixa a respiração acontecer naturalmente. Percebendo agora o movimento do corpo junto com a respiração. Percebendo o abdômen subir, descer. A sensação de leveza, de tranquilidade que esse simples gesto gera em você. Se os pensamentos aparecerem, é normal acontecer. Deixe eles irem embora. Respire, leve a atenção para a respiração. Tenha um momento de silêncio, de escuta atenta em você. Inspirando e expirando.
Agora, com gentileza, podemos abrir os olhos e alongar o corpo um pouquinho, dar uma espreguiçada. Vamos agora para a nossa leitura do capítulo 2, continuação. Então, busque um lugar confortável para você ouvir a mensagem de hoje. Nós começamos o capítulo 2, que tem o título Atenção Plena. Nesse capítulo tem o subtítulo Seja amigo das suas emoções. E como eu já disse, em cada capítulo ele faz uma introdução, um texto explicando sobre o capítulo, falando um pouquinho sobre as emoções, né, que é o subtítulo. E logo em seguida, ele traz trechos. Então, cada capítulo ele faz uma introdução e trechos curtos, mensagens curtas para a gente refletir. Porque esse livro, ele foi produzido para você degustar, mastigar ele devagarzinho, mastigar essas reflexões e levar esses exemplos para a sua vida, para fazer sentido aí no que você está vivendo hoje. Por isso que esse livro merece ser comentado. Por isso que eu quis esmiuçar esse livro todinho para você acompanhar com calma, sem pressa, ok? Então, se você está com o livro aí, nós vamos iniciar a página 56. Já vamos dar continuidade aqui na página 56. Vamos lá? Se você quer vingança porque está sofrendo, tudo que você consegue ver é o próprio sofrimento. Mas se você se acalmar e olhar mais fundo, vai perceber que a pessoa que o magoou também está sofrendo. Nesse trecho, ele faz a gente refletir que quando a gente está com dor, quando a gente está magoado com alguém, a gente olha para o nosso sofrimento. Como que essa pessoa foi fazer isso comigo? Olha como que ela me deixou. E a gente, né, olha ali para aquele sentimento ruim que a gente está vivendo. Mas quando a gente se acalma, né, que é o convite às meditações, a essa prática que nós acabamos de fazer, fechar os olhos, respirar, se acalmar, a gente vai ver lá no fundo que essa pessoa que nos magoou também está em sofrimento. Uma pessoa que está feliz, ela não magoa a outra. Uma pessoa feliz, ela quer ver a outra feliz. Então, se ela nos magoou, é porque ela também está sofrendo. E a gente começa a olhar para essa pessoa com mais compaixão. Olha que bonito isso. Às vezes ela não estava num dia bom, às vezes ela está vivendo um turbilhão de coisas já há um bom tempo. Ela está com alguma doença, ela está em sofrimento de alguma forma. Então, ele pede para a gente parar um pouquinho, observar, ajustar aí o nosso equilíbrio para a gente conseguir ter um olhar mais distante em relação ao outro. Ok? Nos aposentos do coração, temos dois inquilinos morando lado a lado, Adolf Hitler e Madre Teresa. Quando somos dominados pela insegurança e pelo medo, sentimos as maquinações interiores de Hitler. Quando estamos em contato com o amor e com os vínculos, ouvimos a voz delicada de Madre Teresa. Olha que analogia bonita que ele trouxe aqui. Sempre nós temos os dois lados, nós temos emoções. Então nós sentimos raiva, nós sentimos medo, insegurança. E nós também sentimos compaixão, amor. Nós temos tolerância, paciência.
E esses dois lados estão continuamente com a gente. E isso vai aflorar dependendo do meu estado emocional, do vínculo que eu faço com um ou com o outro. Por isso a importância de se perceber, de parar, de se observar. Sempre que você tiver com algum problema, com alguma dificuldade, ou sempre que uma emoção forte aflorar em você, afasta de onde você está, fecha os olhos, respira. Faça essas respirações que eu ensino, faça essas práticas de respirar, de se observar, da escuta atenta. Isso vai conectar você com o que você está tendo mais vínculo no momento e vai te dar respostas do que fazer, de como reagir, de como proceder, né? De como lidar com a situação que se apresenta. Então, olha só que legal, né? Que ele trouxe os exemplos da delicadeza ou os exemplos da ira e da raiva. Você pode escolher qualquer um deles. Mas quando você escolhe com consciência, eu tenho certeza que a gente vai optar pelo caminho mais delicado. Perdemos interesse em filmes e séries de TV em que os mocinhos são sempre bons e os vilões sempre maus. Isso não corresponde à realidade. Ninguém é sempre bom ou mau. Então, ele diz aqui, sempre quando você vê um programa, você vai perdendo interesse. No final, sempre o mocinho é bom, o vilão é mau. E a gente vai perdendo interesse nisso. Por quê? Porque a gente sabe que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mau. Todos nós temos o lado da bondade e o lado da ira, da raiva, do ódio, da vingança, né? E o legal disso tudo é a gente achar esse equilíbrio e conseguir passar pelo nosso caminho, né? Pelo nosso trajeto, pela nossa caminhada aqui, buscando sempre o caminho do meio, buscando sempre esse equilíbrio. Por isso que a vida vai perdendo interesse, as pessoas no nosso convívio a gente vai desinteressando quando ela sempre está lamentando, sempre reclamando, sabe? Aquela pessoa que está sempre do nosso lado, a gente vai até afastando. E aquela pessoa que sempre te elogia, que sempre é bondosa, que sempre está... Também a gente olha assim, não, peraí, né? Essa pessoa acaba que soa uma pessoa até falsa do nosso lado. Então entende que a gente tem que ter essa sagacidade de observar, de ver quem está do nosso lado, porque a gente acaba perdendo mesmo o interesse naquilo que soa tão falso do nosso lado. É impossível encontrar uma pessoa que tenha sido, seja ou venha a ser apenas criticada ou apenas elogiada. É impossível encontrar uma pessoa que tenha sido apenas criticada ou elogiada. Acabei de dizer que a gente não vai encontrar uma pessoa que, na sua vida toda, você conheceu uma pessoa que só tem qualidade, ela não tem um defeito. Ou você já conheceu uma pessoa que só tem defeito, não tem uma qualidade? Isso não vai existir. Então, quando a gente começa a parar para refletir e para olhar, observar as pessoas, porque a atenção plena, que é esse capítulo, ela sempre está nos convidando a observar, treinar a observação. Quando a gente observar é sem deixar a mente atrapalhar, é observar com presença. O que tá, por isso que a gente treina a atenção no momento presente. Porque se eu tô numa reunião de trabalho, eu tenho que estar inteira ali. Observar cada movimento, cada gesto, cada fala daquela reunião. Para eu poder argumentar, para eu poder entender por que aquela pessoa está indo por aquele caminho,
Se eu tô em família e tem pessoas que estão ali, né, conversando comigo, debatendo, defendendo o lado dela, observar, entender por que que ela tá usando esse argumento, por que que ela tá seguindo esse caminho, né? Porque ele mostra aqui, nessa mensagem, que todo mundo tem um lado que é positivo, que a gente acha legal, que elogia, e um lado que é negativo, onde a gente vê que ela sempre é criticada por isso. Mas não só uma coisa e nem só outra, né? Todos nós temos os dois lados. Às vezes a balança pende mais para um lado do que para o outro. Então o equilíbrio é isso, é eu ir buscando esse ajuste, né? E entender que o outro às vezes não está buscando. Se eu estou buscando esse ajuste e ele não, a gente vai ver uma balança diferente, né? E tá tudo bem, porque é ele no tempo dele. Um moralista rápido em julgar os outros não costuma ser capaz de enxergar os próprios defeitos. Aqui ele já mostra a rapidez com que a gente tem de criticar o outro, né? De argumentar sem observar, sem propriedade, sem experiência de causa. Então, um moralista rápido que julga o outro não costuma ser capaz de enxergar seus próprios defeitos, né? Aquele ditado bíblico que a gente vê o cisco no olho do outro, né? Mas não no nosso. Então, primeiro olhar para mim. Antes de julgar, antes de criticar, o que é que eu tenho que melhorar? Eu também tenho defeito, assim como ele. Quando uma pessoa critica outra, você pode pensar que foi merecido. Isso acontece demais com a gente, né? Bem feito que a pessoa falou isso. Mas se olhar mais de perto, verá que o crítico está reclamando porque não conseguiu o que queria. Não seja tão facilmente influenciável. Vou repetir, gente. Se a gente olhar mais de perto, quando a pessoa critica a outra, verá que o crítico está reclamando porque não conseguiu o que queria. Não seja tão facilmente influenciável. Sabe aquela pessoa que sempre critica a outra? Sempre está criticando o ponto de vista do outro, o que o outro fez. E tem pessoa que acaba tornando um vício isso na vida dela, de criticar, criticar, criticar. E se a gente for observar, que é o capítulo aqui, a ter atenção nessas situações, a gente vai ver que ele reclama ou que ele critica porque ele não conseguiu o que queria. Ele queria do jeito dele, ele queria ter o controle, ele acha que do jeito dele é o certo. Então, não seja tão influenciável como ele aconselha aqui. Quando você ataca alguém com frequência, é porque está com medo. Olha que forte isso, complementando a reflexão anterior. Quando você ataca alguém com frequência, é porque está com medo. Já percebeu que sempre, quando a gente quer nos defender, ao invés de aceitar o que o outro disse, né? E querer sempre empurrar goela abaixo o nosso ponto de vista, normalmente a gente ataca. E quando a conversa vai ficando mais calorosa e nervosa, a gente acaba indo no ponto fraco do outro, magoando e entristecendo principalmente quem a gente ama e quem a gente gosta. Então, é ter cuidado, é ter zelo com o que a gente fala. Por isso que esse capítulo é ter atenção em tudo que você faz. Para isso, nós precisamos praticar. Por isso que essa leitura também é praticada.
Porque como é que você vai adquirir paciência se você não pratica? Como é que você vai treinar a observação se você fala mais do que observa? É treinando, é se policiando, é trazendo isso para sua rotina. Por isso que essas reflexões aqui são importantes para a gente associar com o nosso no estilo de vida, com o nosso ciclo de amizade, com o que a gente está vivendo hoje. Um amigo começa a falar mal de alguém de quem você não gosta e você concorda com sinceridade. Mas então fica inevitável se perguntar: quando não estou por perto, será que ele fala mal de mim também? A fofoca pode ser catártica no momento, mas viaja rápido e pode sair pela culatra. Quem aqui nunca se perguntou se alguém fala mal de você? Principalmente aquelas pessoas que você tá junto e sempre tece comentário de alguém. Sempre tá falando de um, tá falando de outro e falando mal, não enaltecendo as qualidades, mas só lembrando dos defeitos, da crítica ruim, do mau hábito. E aí ele faz essa pergunta, né? Se você já se parou para perguntar, será que essa pessoa também fala mal de mim? E aí ele diz que, na sutileza, né? Que com certeza, mas ele não afirma. Ele fala que a fofoca, ela pode ser catártica no momento, mas viaja rápido e pode sair pela culatra. Ou seja, essa pessoa sim vai falar de você. Então, se você tem o hábito de falar mal de alguém, e isso é com todo mundo, né? A gente é humano e a gente fala e a gente tece comentário e a gente vai na onda do que o outro tá falando. Começa a se policiar assim. Faça um exercício assim. Quando você for ter seu comentário, isso vai me acrescentar em alguma coisa? Isso vai me acrescentar em alguma coisa? Faça esse exercício que você vai ver que rapidamente você vai ver que é desnecessário a fala. Isso não vai mudar em nada, nem você e nem o outro. Tô dizendo falar pelas costas e falar mal, né? Não tô dizendo de você falar algo construtivo para a pessoa que você gosta, dar um conselho, isso é diferente. A razão pela qual você se considera puro e compassivo é o fato de você mesmo ser puro e compassivo. Isso aqui também é forte. Quantos de nós nos consideramos bons, uma pessoa de coração bom, uma pessoa pura? Eu sou generosa, eu sou compassiva, eu sempre me coloco no lugar do outro. Mas o fato de você se tornar isso é você ser assim, é você agir assim, é você colocar em prática isso, não só da boca, mas da ação. Seguindo, quando pessoas que não o conhecem muito bem o admiram, é porque estão vendo uma ilusão projetada, não seu verdadeiro eu. Por outro lado, quando pessoas que o conhecem bem o respeitam, provavelmente é porque você merece. Já viu que uma pessoa mal conheceu a gente, começa a elogiar, conheceu você ali em alguns minutos e já fala para o outro: nossa, mas essa pessoa é incrível, ela fala bem, ela é generosa, ela é... Opa, peraí, ela tá vendo um feixe só de você, um raiozinho ali de um pequeno fragmento, né, do que você é, e às vezes uma imagem distorcida que você está se fazendo naquele momento. Será que você é verdadeiramente assim como essa pessoa que não te conhece te viu? Então tome cuidado com os elogios, cuidado com que as pessoas que não te conhecem, não convivem com você, quando começam a falar muito bem de você.
né? Não, cuidado para não se envaidecer e cair na armadilha da grande vaidade de se achar, né? Realmente uma pessoa perfeita. E aí ele diz que quando outras pessoas que te conhecem bem, te respeita, é porque você merece, mesmo com seus defeitos, com as suas dificuldades, mas essa pessoa está do seu lado, convive e te respeita, é porque realmente você merece estar ali, merece o que está fazendo, o esforço que você está fazendo para ser uma pessoa melhor, né? Seguindo, algumas pessoas perguntam se engolir o orgulho é admitir a derrota. Eu não acho que seja. Humildade é um sinal de força interior e sabedoria. Quando você engole o orgulho, uma comunicação genuína se torna possível. Dessa forma, podemos finalmente escutar o outro e resolver nossos problemas. Então, o que ele diz aqui é que às vezes ficar em silêncio, engolir aquele orgulho de não falar, de não dar a última palavra, não é que você está derrotado, não é que você perdeu, mas é uma sabedoria interior de que você dá voz ao outro, escuta o outro e vai resolver o seu problema. Não precisa ficar ali dando corda para uma coisa que você vai ver que no final não vai surtir progresso. Então, às vezes, silenciar, afastar, né? Não estou dizendo em todas as situações. Nós temos que ser firmes, temos que nos impor, né? Não estou dizendo para a gente ser passivo, mas dependendo do assunto, né? Do que for tratado, se for questão de orgulho, do que eu é melhor, de que o meu, então nem merece dar continuidade. Deixa a pessoa falar sozinha, afasta, escuta. Isso é sabedoria. Seguindo, deixa eu ver o horário aqui. Deixa eu só ver aqui, certo? Eu vou dar uma paradinha aqui daqui a pouquinho. Quando alguém lhe disser não, não reaja de forma emocional, nem perca o controle. Um não pode lhe surpreender e abrir um mundo de possibilidades. Um não pode inesperadamente guiar você a pessoas boas. Se começar a tentar lutar contra o imutável não, você vai sofrer no processo e perder outras oportunidades. Aqui, nesse trecho, nada mais é do que não ficar tão frustrado quando algo que você quer não dá certo. Quando você tenta buscar um caminho, você faz tudo certinho e aquilo não acontece, a vida fala não para você, você não está no lugar certo, junto com a pessoa certa, não aconteceu da forma como você queria, mas você tentou, então escuta esse não, o que esse não está querendo te dizer? Que caminho ele está querendo lhe mostrar? Então, às vezes o não pode te aproximar de pessoas boas, lá na frente. É aquele ditado, a gente vai entender lá na frente. Então, o que ele está dizendo é para você não sofrer, é para você entregar, porque você fez a sua parte, mas a vida foi te dando não, mas você vai entender o porquê. Você foi poupado de estar com pessoas difíceis, você foi poupado de acontecer um acidente, ou de você passar por muita dificuldade por aquele caminho que você queria. Então, não veja o não como sofrimento, mas como uma oportunidade. Seu chefe lhe pede para resolver algo que não tem nada a ver com seu trabalho. Em vez de se irritar, apenas obedeça e deixe para lá. Não transforme algo trivial numa grande fonte de sofrimento.
desperdiçando tempo e energia pensando incessantemente no assunto. Esse aqui fala por si, né? Essa leitura tá bem clara. Algo, às vezes, que não é o que você compete a você fazer, mas que ele te pediu ali, naquele momento. Então, ao invés de você ficar reclamando e lamentando, não gasta sua energia com isso. Desde que não vire rotina, né? Mas uma vez ou outra. Então, o que ele está dizendo aqui? Para você poupar o seu tempo, poupar a sua energia e começar a levar os seus pensamentos para outro lado, né? E não ficar remoendo aquilo, como ele fala aqui, ó, desperdiçando seu tempo e sua energia, pensando incessantemente no assunto. Porque acontece da gente ficar pensando e remoendo isso. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito. E fala com o outro, e fala com um, e fala com o outro, e remoe aquilo. Isso gasta energia, gasta o nosso tempo, gasta a nossa disposição. Se eu tivesse que resumir a vida da maioria das pessoas em poucas palavras, diria: resistência interminável em relação ao que se é. Ao resistir, estamos em constante movimento, tentando nos ajustar. E mesmo assim, continuamos infelizes em relação ao que somos. Se eu tivesse que resumir a vida de uma pessoa iluminada em poucas palavras, diria: completa aceitação do que se é. Ao aceitarmos aquilo que somos, nossa mente fica relaxada e serena, enquanto o mundo se transforma depressa ao nosso redor. Então, olha, se ele pudesse resumir a vida da maioria das pessoas em poucas palavras: resistência interminável em relação ao que é, ao que você é, ao que você está vivendo hoje. Eu sei que a gente está sempre em busca do melhor, do progresso, da evolução, e isso é louvável, esse é o caminho. Mas não resista ao movimento do fluxo que aparece para você. Não tenta se ajustar à vida do outro, não tenta se ajustar ao que você não consegue no momento. Então, resista ao que você é, até a gente ser uma pessoa mais iluminada, que ele diz: completa aceitação do que se é. Eu aceito o que eu sou, da forma que eu sou fisicamente, da forma que eu venho agindo e estou melhorando, das minhas dificuldades, mas sempre seguindo o progresso, o caminho, a evolução. E o último de hoje, a última reflexão. Não tente controlar as pessoas à sua volta. Você nem sequer consegue controlar a própria mente. O que o faz pensar que pode controlar os outros? Essa aqui finalizou o nosso encontro de hoje. Vou até repetir. Não tente controlar as pessoas à sua volta. Você nem sequer consegue controlar a própria mente. O que o faz pensar que pode controlar os outros? Então essa você faz a reflexão por si, né? Você está conseguindo controlar a sua mente que tanto? Ou você age ainda por impulso? Ou você ainda está na ação e reação? Você controla o que você está pensando? E esse controlar não é estar no controle de tudo, mas levar o seu pensamento naquilo que te faz bem e não deixar ele te levar. Normalmente os pensamentos nos levam para aquilo que nos guia no mal, no ruim, no desconforto. Você consegue tirar isso e trazer mais leveza? Então, se ainda não, o que a gente está querendo controlar os outros? Já pensou nisso? Então, nós estamos, gente, em constante evolução, pensando, refletindo e agindo. É o agir que vai mudar tudo.
É o agir que vai nos tornar diferentes. É que vai virar essa chavinha que a gente quer. É que vai colocar a gente no caminho da leveza, da tranquilidade, da serenidade. Se eu apenas estou no plano mental e não coloco em prática isso que eu estou aprendendo, ainda quero estar no controle de tudo, ainda quero ser a última a dar a resposta, me cobro e me culpo por que eu não falei tal coisa para aquela pessoa, lamento, critico, a gente ainda tem muito a melhorar. Então são reflexões que cada um vai sentir como deve começar a fazer. E nós vamos finalizar com mais um pouquinho de prática para sairmos dessa leitura aqui com sensação de dever cumprido. Quando você se dedica a esse instante, se você parou para ouvir essa leitura, se você está fazendo essas reflexões para você e você quer se melhorar, você está no caminho certo. E a gente finalizar com esse descanso mental e corporal, a gente está só trazendo hormônios bons, produzindo hormônios bons, produzindo bons pensamentos, que é a nossa prática, né? A nossa ação é essa. É a gente promover para o nosso espírito esses momentos mágicos. Então vamos finalizar. Eu vou pedir para você finalizar dando um abraço em você, assim, ó, cruzando os braços. E vamos fechar os olhos e respirar. Sempre a respiração, a nossa âncora principal. Deixe esse abraço gostoso em você. Sinta o seu corpo. Respire. E não se culpe. O que passou, passou. A gente pode se arrepender, sim. Mas continuar nas lamentações, não. Então dê um abraço em você e diga que daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente você vai olhar para você com mais cuidado, com mais carinho, fazendo as mudanças que você consegue. Às vezes errando, caindo e recomeçando. Permitindo recomeçar sempre. E numa respiração bem profunda agora, enchendo o peito de ar. Solta com gentileza, abrindo os olhos. Alongando. Obrigada por mais essa leitura comentada e praticada aqui comigo. Até a próxima. Fica bem.